Oi, meus queridos, tudo bem? Aqui é a professora Marciana, a professora de História. Estou projetando aqui o nosso Google Sala de Aula para falar um pouquinho das nossas atividades dessa quinzena. Primeiramente, eu quero chamar atenção para o nosso prazo, que já se encerrou. No entanto, o aluno que ainda não enviou as atividades, eu gostaria que entrasse em contato comigo, olhassem aqui no Google Sala de Aula e no site, para quem não tem acesso ainda ao Google Sala de Aula, para que nós possamos formalizar essa questão, para que todos de fato tenham respondido todas as atividades durante esse período de isolamento social. Tudo bem? Dito isso, pessoal, nas aulas passadas, nos nossos encontros anteriores, nós falamos muito de independências. Falamos das independências na América Latina, um pouco dos Estados Unidos, e hoje nós iremos falar do Brasil, a independência do Brasil. Antes de chamar a atenção para a aula 13, eu queria falar para vocês que nós teremos o nosso debate online. É muito importante a participação de cada um de vocês, porque no Meet a gente consegue tirar dúvida, a professora consegue pontuar mais questões do campo conceitual. Então, assim, façam um esforço, agendam aí o nosso encontro no Meet. Vocês vão perceber que só de participar você tem 100 pontos, ou seja, 1 ponto na nossa escala aí de 0 a 10. E quando acaba o nosso debate, como vocês já fazem, vocês vêm aqui na aula 16 e coloquem em anexo o relatório escrito, ou seja, todas as anotações que vocês fizeram durante o nosso encontro online. E esse relatório também tem o seu critério avaliativo, que no caso são 2, pontualidade, então você enviar dentro do prazo até o dia 24, e coerência, você escrever ali tudo aquilo que nós conversamos de uma forma que tenha correlação com de fato o que foi abordado em aula. Então, bem tranquilo, debate virtual, relatório. Depois, pessoal, quero chamar a atenção para essa pesquisa direcionada. No livro didático, na página 96, vocês têm a independência do Haiti. Eu quero que vocês coloquem no caderno assim, independência do Haiti, página 97, vocês vão ver ali, é bem rápido, faça uma leitura mesmo. E aí eu gostaria que vocês colocassem os motivos que motivaram a independência, quais eram os líderes e as consequências, então, da independência do Haiti. Pontualidade, domínio de conteúdo e argumentação são os nossos critérios avaliativos dessa atividade. Por último, vocês irão para o capítulo Independência do Brasil. Lá na página 112 a 123, mas professor, é muita página, não se assustem. O que eu quero, o que eu sugiro que vocês façam, é que vocês olhem cada tópico desse e escrevam aí, rapidamente, um parágrafo só mesmo, do que você entendeu de cada tópico. Então, por exemplo, o que você entendeu da conjuração mineira, da conjuração baiana, da vinda da família real para o Brasil, a tutela dos indígenas, enfim, cada tópico desse vocês irão escrever com as palavras de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos critérios avaliativos é a coerência, a argumentação e domínio do conteúdo, que diz muito a respeito você escrever com as suas próprias palavras e não pegar trecho do livro. Então, o domínio do conteúdo é no sentido da veracidade, a argumentação e a coerência, no decorrer da sua escrita, você tentar colocar com as suas próprias palavras, o seu próprio entendimento daquilo que você leu. Então, eu gostaria de fazer esse exercício com vocês. E pontualidade, enviar dentro do prazo sugerido, que vocês já sabem que é dia 24. Pronto, só isso que nós temos para fazer nessa quinzena, pessoal. Mas antes de encerrar, então, eu quero chamar a atenção aqui
para algumas considerações do que vocês irão ler no capítulo 8, Independência do Brasil. Alguém aí já parou para pensar que dia 7 de setembro é um feriado nacional? E por que é um feriado nacional? O que as pessoas comemoram? Será que a gente tem alguma coisa para comemorar? O que de fato nós lembramos dessa data na história do Brasil? Bacana, a gente precisa entender essas questões. Aqui nós temos uma imagem que eu não vou problematizar agora, porque eu vou trazer ela novamente no final. Então, a população em sociedade. Vocês vão perceber que o Brasil, nessa época, 1798, nós tínhamos uma grande parcela da população branca, negra, indígena e mestiça. Galera, vocês já sabem que nós precisamos utilizar o termo nativos, povos originários, toda vez que nós formos falarmos dos indígenas, ou no plural, nunca usar o termo índio, porque o termo índio se refere a um olhar pejorativo de quando portugueses chegaram no Brasil, achando que estava chegando nas Índias, e colocaram esse nome naqueles grupos de índio, sem ao menos perceber que eles já tinham um próprio nome, ou seja, desvalorizaram a própria história, a própria língua e o próprio nome de cada etnia. Então, quando a gente coloca indígenas no plural, ou melhor que indígena, quando nós falamos povos originários, nós estamos assim demarcando todo esse contexto histórico e que de fato a gente compreende que o termo índio é um termo estereotipado, ou seja, cheio de estereotipos. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês vão olhar muito esse termo no livro didático. E o livro didático a gente não pode ver como a verdade absoluta. Nós precisamos problematizar também o que está aqui, porque muito do que os historiadores escrevem, em alguns aspectos, é um ponto de vista ali e tem também preconceitos e estigmas no próprio livro didático. Então, o meu papel aqui como professora é que nós possamos problematizar essas questões. Assim também como o escravo. Vocês vão ler aqui nesse capítulo que nós iremos ver assim, os escravos, tal. Não, o termo correto para falarmos é negros que foram escravizados, ou negras que foram escravizados, porque ninguém nasce escravo. E como vocês sabem, homens e mulheres pretas vieram forçados de diversos lugares da África para trabalharem aqui no Brasil, sem custo nenhum, dividindo cada familiar para um tipo de fazenda, para um lugar. Trabalharam muito, tanto na cana-de-açúcar, depois nos cafezais, enfim, no ouro, no próprio garimpo. E foi um trabalho que nós, historiadores, entendemos como um trabalho escravizado, um período da história que nós entendemos como um período da escravidão. E quando eu falo negros que foram escravizados, eu estou também pontuando o meu lugar de fala dessa compreensão de conceitos. Assim também, como vocês vão ver aqui, o conceito colonizadores e colonizados. Como eu falei para vocês, o Brasil em 1500, nós tivemos os portugueses que chegaram aqui no Brasil, nós já tínhamos os povos originários que viviam, donos dessa terra. Então, toda vez que eu falar colonizadores, é esse grupo, e aí eu estou me referindo aos portugueses, porque eu estou falando de Brasil, mas é esse grupo, então, em busca de território, tanto para exploração financeira e para outros tipos de interesses, que fazem então parte desse grupo os grandes comerciantes, os governadores das capitanias, oficiais militares. Então, esses sujeitos faziam parte desse grupo que nós falávamos e falamos colonizadores. Colonizados já é o grupo que nós falamos minoria, mas não é minoria no sentido de quantidade, porque eles são muitos, como vocês viram ali na tabelinha. Mas são os negros que foram escravizados, os povos originários, os camponeses, que foram colonizados
pelos portugueses quando chegaram aqui no Brasil. O Brasil, ele era uma monarquia. A característica principal de uma monarquia é o quê? Exatamente. Quem respondeu que é um rei que governa é uma das características. E aí é passado dentro, do próprio familiar, do seio familiar ali, o trono. Já uma república, nós temos aí também um líder, no entanto, o povo que escolhe de uma forma ali periodicamente, que é o que nós vivemos hoje no Brasil, período da república. Nós temos o presidente Bolsonaro, que foi eleito pela população que o escolheu. Já o rei não é a população que escolhe, e sim por laços sanguíneos, pela questão familiar. O imperador, quando a gente fala que o Brasil era um período de Brasil Império, nós temos na figura da monarquia, já uma figura que na monarquia nós temos o rei, no Império nós temos o imperador. E é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção a partir desse momento. Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para as diversas revoltas que nós teremos nesse período. Revolta do Beckman, Guerra dos Emboadas, Guerra dos Mascates, Revolta da Vila Rica e diversos outros. É o que eu mais gosto na história. Perceber como os processos históricos vão acontecendo e como as pessoas, a população, não concorda com algum aspecto que é colocado para ela, e aí eles se organizam em grupo, em coletividade, para tentar trazer uma melhoria em algum aspecto. E aí vocês vão entender melhor quando a gente falar de cada revolta. A maioria delas eram revoltas de cunho popular, ou seja, que a população que participavam. Então aqui nós temos um mapa, que é bacana vocês analisarem. Pela cor, vocês vão perceber aí cada região na onde aconteceram. Então o Brasil inteiro, nós tivemos diversas revoltas. Professor, aconteceu tudo no mesmo tempo? Não. Então percebam, a revolta de Beckman foi em 1684. Já a Guerra dos Emboadas foi em 1708, por exemplo. Então, cada um foi em um ano, em um período. E aí, pela corzinha, Guerra dos Emboadas, nós temos aqui, o amarelinho, o roxinho, em Vila Rica. E aí, vocês vão percebendo cada uma, o lugar, a região, o ano. E agora, o mais importante é entender os motivos. Por que será que essas pessoas estavam questionando esse Brasil Império? A Conjuração Mineira também é uma bem conhecida, sobretudo pela figura do Tiradentes. Nós temos aqui um período muito marcado por revoltas, e aí eu vou falar bem rapidamente, tá, pessoal? Porque não quero entrar em cada revolta, aprofundar em cada revolta, mas o que eu posso dizer já de início da Conjuração Mineira é que eles estavam organizados contra as autoridades portuguesas, que ficou conhecido então como Conjuração. Tiradentes foi um grande líder desse grupo, que, como vocês talvez já devem ter ouvido, acaba morrendo em praça pública. Mas o mais bacana do que o livro vai trazer aqui para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção aqui, planos e repressão, vocês vão perceber que a história ela tem diversas interpretações e o movimento do Tiradentes, a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, que nós teremos diversos presos, julgados e condenados, o próprio Tiradentes, nós teremos também outras interpretações do que era de fato Inconfidência. Essa palavra, por exemplo, que vocês vão perceber aqui as diversas interpretações, sobretudo para denominar um movimento contrário ao domínio colonial, ou seja, o domínio dos portugueses aqui na colônia, que o Brasil ainda era então colônia de Portugal. Conjuração Baiana, vou chamar a atenção só para a pauta, ou seja, o que eles estavam reivindicando. O fim da escravidão de homens e mulheres negras, a proclamação de uma república. Então, olhem aqui que bacana, a Conjuração Baiana não estava pedindo
a independência no sentido de Brasil Império e tudo mais. Não, eles estavam querendo uma república aqui no Brasil. E diversos outros pontos. Essa imagem que vocês vão ver aqui é, infelizmente, a praça que vários revoltosos morreram, mas morreram em praça pública, né? Que, assim como Tiradentes, o que era, infelizmente, a prática do período? Você pegar o líder, pegar quem ali, as lideranças do movimento, executar literalmente praça pública, no sentido mesmo de ser uma linguagem de, ó, você tá vendo? Se você se revoltar, se você não concordar com o que está sendo colocado para você, vai acontecer o mesmo do que está acontecendo com o seu líder. Então era como se fosse uma forma de ensinamento mesmo, de você faz isso com o líder, com o principal líder, como forma de reprimir o movimento e ensinar os demais para também não fazer o mesmo que esse fez. E é bacana a gente questionar também isso. Agora eu quero falar para vocês a vinda da família real, rapidamente. Bom, pessoal, lembra que nós falamos das guerras napoleônicas, que Napoleão Bonaparte estavam aí conquistando diversos territórios? E também chegou em Portugal, nessas disputas. Pois bem, a família real ela sai de Portugal para o Brasil. Um dos motivos, né, a família real fala, é porque está tendo muita revolta, muitas manifestações no Brasil, então a gente precisa ir lá para dar uma acalmada. Mas, como alguns historiadores trazem também, um dos motivos era como se fosse um movimento de fuga dessa expansão de Napoleão. E aí a corte de Dom João, a corte portuguesa, chega aqui no Brasil e com ela, meus queridos, nós teremos vários pontos importantes que foram positivos, negativos, e aí nós temos então esse Brasil Império. Mas ainda não independente, tá? Nós temos a vinda da família, a família portuguesa, né, a família real no Brasil, mas o Brasil ainda não era um país independente de Portugal, ou seja, tudo que era de riqueza, de impostos, tinha que ser mandado para a metrópole, que era Portugal. Lembra que eu já falei para vocês que Brasil era colônia e Portugal era metrópole, então tudo que era produzido no sentido de lucro era mandado para a metrópole. Pois bem, voltando aqui. Então, um dos pontos importantes que nós tivemos foram a abertura dos portos. Então, nós teremos a fundação de faculdades que antes não tínhamos, chegada de industrialização, porque com a família real, nós teremos também a questão cultural, que aqui no Brasil nós tínhamos um outro tipo de cultura, né? Não é que no Brasil também não tinha cultura, tá bom? Mas com a vinda da família real, nós teremos essa questão do estudo, sobretudo com a faculdade muito marcada. O comércio e a navegação será mais explorado. Contratação de artista, porque a família real amava uma arte, quadro, desenhos, música, teatro. O Jardim Botânico, como vocês vão ver essa imagem aqui que nós temos até hoje em São Paulo, é exemplo disso. E aí uma curiosidade, pessoal, quando a família real chega no Brasil, os funcionários dessa família real mandou então embora todo mundo que morava perto da onde a família real ia morar, porque teria que ser toda essa delegação da coroa portuguesa junto. E lembrando que uma casa de luxo, como era a casa então da família real, era sempre no melhor lugar, no sentido à frente de uma praça, com melhor questão de estrutura. E aí essas pessoas que tiveram que saírem da sua casa, né, tiveram que literalmente ficar sem lar. Então, olhem aí toda uma mudança de estrutura, mudança da arquitetura, mudança no cunho cultural, do ensino de pontos positivos, mas também desses pontos negativos como esse que eu disse para vocês. Os povos originários irão sofrer ainda mais com a chegada da família real aqui. E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção, até mesmo para o nosso vídeo não ficar muito longo,
com a proclamação da independência com Dom Pedro. O dia do fico, então prestem atenção nesse parágrafo aqui, que foi esse movimento também para que Dom Pedro ficasse no Brasil, e a proclamação da independência, ou seja, torna-se independente, não deixa, Portugal não é mais metrópole do Brasil, e o Brasil não é mais colônia, é um país independente. E isso, na prática, não vai ser bem assim. Vai demorar um pouco para a gente ser independente, porque o Brasil vai pegar um dinheiro emprestado da Inglaterra e a gente vai ficar pagando esses impostos e impostos desse dinheiro por muito tempo. Ou seja, deixa de ser metrópole de Portugal, mas acaba de outra forma com essa dívida enorme para a Inglaterra ainda. E aí eu quero mostrar para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande, esse quadro. O que vocês estão vendo nesse quadro? Bom, professor, eu vejo várias pessoas de cavalo. Legal. Então fale aí, fale para você mesmo, com quem talvez você está vendo esse vídeo. Mas o que eu quero chamar a atenção? Esse quadro, ele foi literalmente pedido para ser pintado para ficar na história. Então, Dom Pedro contratou um pintor e ele mesmo pediu para que fosse pintado um quadro da proclamação da independência do Brasil para se propagar, então, ao longo da história, esse fato. Mas, professor, o que tem de errado nisso? Quando a gente analisa uma fonte histórica, a gente precisa observar todos os dados. E aqui, pessoal, nós temos como figura central o próprio Dom Pedro, ou seja, uma figura heróica, forte. A questão das roupas das pessoas que estão em volta dele, vocês podem perceber. No entanto, aqui no ponto 2, nós temos que, por exemplo, a comitiva de Dom Pedro não tinha esses belos cavalos, não usava esses trajes elegantes, era mais simples. Um outro ponto também, o rio, né, das margens do Ipiranga. Tem muito historiador que fala que era literalmente um lago mega pequeno. Então, nós percebemos como a valorização do patriotismo, alguns símbolos, alguns mitos, foram construídos ao longo da história, e esse quadro ele é emblemático para a gente discutir essas questões. Essa questão da independência, de algo dessa questão da roupa, como eu falei para vocês, que não foi bem assim. Há quem diga que Dom Pedro estava até com dor de barriga nesse dia. Então, tem muitas questões em volta desse quadro que eu gostaria que vocês lessem, então, cada ponto desse, para vocês perceberem o que eu estou chamando a atenção. Nós teremos a luta da independência no ponto de vista dos homens e mulheres pretos escravizados. E, por fim, nós teremos aqui a liberdade e a independência. Então, pessoal, é isso. Eu falei um pouco do que vocês irão ler para tentar ajudar a facilidade mesmo da compreensão dessa leitura. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Terminando, então, vocês vêm aqui na atividade 13 e postem, tirem uma foto do caderno, da folha, do que vocês fizeram e postem aqui na atividade 13, tá bom? Então é isso, um grande abraço. Precisando, eu estou à disposição.